Bom dia Espírito Santo. Bom dia, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus esteja conosco neste dia abençoado, este primeiro dia da semana, o dia que o Senhor preparou para nós. Que nós venhamos regozijar no Senhor e na força do seu poder. Nesta manhã estamos de gratidão ao Senhor, mais um dia, mais uma oportunidade. Agradecemos pela noite de sono e vamos consagrar as nossas vidas, consagrar esse dia ao Senhor, consagrar nossa casa, nossa família, nosso trabalho, tudo o que nós somos e que temos, vamos consagrar ao Senhor. Amém? Que o Espírito de Deus, ele seja o nosso condutor, que ele prepare para nós. Eu creio que ele já preparou, que nós viemos tomar posse de uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor hoje está no livro de Esther, capítulo 2, os versículos 3 e 4. Depois nós vamos lá pro 12 ao 17, que vai falar acerca de Assuero, quando se casou com Esther. E ponha o rei comissários em toda a província do seu reino, que ajuntem todas as moças virgens e formosas à vista na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, aos cuidados de Enjai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deixe-lhes os seus enfeites. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vasti. E isto pareceu bem aos olhos do rei, e ele assim fez. O 12. E chegando o prazo de cada moça para me apresentar ao rei Assuero, depois que fora feito a cada um segundo a lei das mulheres por 12 meses, porque assim se cumpriram os dias da sua purificação. Assim se cumpriram os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Desta maneira vinha a moça ao rei e dava-se tudo quanto ela desejava para se enfeitar, e vir da casa das mulheres à casa do rei. À noite entrava e pela manhã voltava para a segunda casa das mulheres sob os cuidados de Sagaz, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não voltava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e fosse chamada pelo nome. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abio, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que lhe ofereceu Agai, Ejai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos quantos haviam. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebet, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens. Ele pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Louvado seja Deus. Estamos aqui diante dessa história, que várias moças foram separadas, ungidas, purificadas,
tiveram, né, 6 meses ali de purificação para concorrer qual era a moça que ia ficar ali no lugar da rainha Vasti, aleluia, sentar-se ao lado do rei Assuero. E nós vemos aqui que Esther foi a escolhida, aleluia. Aqui vai o resumo, né? Esther de Miss a Rainha. Aqui vai o resumo da vida de Esther. Em poucas palavras, podemos conhecer alguns detalhes da vida de uma jovem que era judia, que de moça pobre e descendência plebeia, ascendeu ao posto de rainha da Pérsia no ano de 479 a.C. Então, era uma moça pobre, né, vinda da Judeia, né, era judia, né? Se ela era judia, ela veio da Judeia, né? Então, era pobre, aos olhos humanos, não tinha como ser escolhida, porque só tinha realmente beleza física e também a intervenção divina. Por quê? Para o ser humano, uma causa pode ser impossível, pode ser difícil. Às vezes a gente olha para a situação e vê realmente que não dá. Mas quando Deus tem um propósito na vida de alguém, ela pode ser pobre, pode ser gentia, né? Pode vir de outro país. Aos olhos humanos pode não ter jeito, pode não ser escolhido. Mas quando Deus escolhe alguém, Ele mesmo faz. Ele mesmo dá as coordenadas. Ele mesmo coloca na fila por primeiro. Aleluia. Ele tira o papel de baixo, põe em cima e Ele dá vitória. Ela se chamava Radassa, né? Então Esther era chamada de Radassa, palavra hebraica que significa morta. Embora fosse uma menina bonita, ela era triste, porque ficara órfã de pai e mãe e não havia ninguém que amasse, exceto Mardoqueu, seu primo, bem mais velho do que ela, que a adotou e a criou como sua filha. Então, era uma menina que tinha beleza física, né? Uma moça, mas era triste. Ficou órfã de pai e mãe, só tinha seu primo, né? Mas Deus o exaltou. Deus a fez se tornar rainha, oh glória. Radassa cresceu e se transformou numa linda e atraente jovem, para orgulho de Mardoqueu, que a chamava de Esther, estrela, um nome persa, talvez para que ela não fosse identificada como uma jovem judia, enviando desta maneira qualquer preconceito contra ela, né? Então, o primo mudou o nome dela para não haver preconceitos ali e ela sofrer mais ainda do que ela já sofria. Porque imagina, uma pessoa, né? Uma menina que já não tinha pai, não tinha mãe, né? Era uma menina órfã e ainda sofrer preconceito porque era de outro lugar, né? Pertencia a um outro povo. Imagina, então, o seu primo criou ela como se fosse uma filha e ele protegeu ela, né? De todas as formas, assim mudando até o nome dela para livrar ela das críticas, dos preconceitos, né? Quando Vasti foi deposta
prepotente rei Assuero, foi promovido em todo o reino um verdadeiro arrastão em busca de belas jovens que fosse virgem, né? Então, além de ser bonita, tinha que ser virgem, para serem as novas concubinas do rei, e aquela de quem ela mais se agradasse se tornaria a nova rainha da Pérsia. Parece o conto das 1001 noites, exceto que o rei Assuero não matava as suas mulheres. Será que havia alguma jovem interessada numa proposta como esta? Se lhe fosse dada a oportunidade de escolher, acredito que muitas chegaram mesmo a lamentar o fato de serem bonitas, pois se o rei, depois de examiná-las, não se interessasse por elas, elas seriam confinadas num palácio reservado para elas, pois pertencia ao rei, e ali passariam o resto de suas vidas como concubinas do rei. Seriam bem tratadas, teriam uma boa alimentação, roupas finas e até eunucos, homens castrados, para servi-las, mas o confirmamento seria o seu fim, caso não fossem escolhidas para ocupar o lugar de rainha. A cultura persa, com os demais daqueles tempos, era exatamente machista e cruel para com as mulheres. Elas eram tratadas como objeto de satisfação sexual pelos homens e como geradoras de descendentes para eles, não tendo direito a expressar sua vontade, principalmente se pretendesse ao harém de um monarca como Assuero. Foi o cristianismo que valorizou a mulher, restaurando a posição idealizada por Deus na criação. Entretanto, até hoje, em muita sociedade, a mulher é ainda discriminada, né? Então, nós sabemos que até hoje tem muitas partes, né, que discrimina a mulher. Então, naquela época era bem pior. A mulher era bem discriminada. Então, diante dessa escolha, muitas mulheres estavam ali desejando ser escolhidas, mas só ia ser escolhida uma. E Deus honrou Esther, até mesmo, né, porque Deus sabia que ela já era uma menina, tinha crescido uma menina triste, né, sem o carinho de um pai, de uma mãe, e ser criada assim por um primo, mas com certeza era uma moça obediente, bonita e obediente, tanto que era virgem ainda, era pura, e Deus usou de misericórdia para com Esther. E o que nos traz de lição com essa história de Esther? Que eu e você, nós podemos também, nós somos escolhidos por Deus. Somos escolhidos porque não foi nós que escolhemos a Deus, foi Ele quem nos escolheu. E Ele nos escolheu para um propósito aqui nessa terra. Propósito esse de primeiramente adorar a Ele em espírito e em verdade, e também para anunciar o reino dEle, fazer a obra dEle, porque Deus não vem como pessoa anunciar a palavra dEle. Não está aqui como pessoa, como ser humano, mas Ele escolheu a mim e a você para prestar esse papel. Os anjos não pregam, mas nós temos esse privilégio de sermos escolhidos por Ele para pregar a sua palavra,
para fazer ensinamentos, para dizer que o amor está acima de tudo. Aleluia! Essa mulher foi privilegiada, nós também somos privilegiadas. Hoje nós temos a liberdade de podermos estar em muitos lugares. Através do cristianismo, a mulher foi valorizada, né? Está sendo valorizada. Glória a Deus por isso, que hoje nós temos esse privilégio. Antes as mulheres não tinham esse privilégio nem de abrir a boca, não tinham o privilégio de dar opiniões. E hoje nós temos esse privilégio, glória a Deus, mas com sabedoria, né? Porque a palavra do Senhor está escrito que a mulher sábia edifica, a tola destrói. Que hoje o Senhor venha nos trazer sabedoria. Ele nos escolheu, mas que Ele venha nos trazer sabedoria, derramar da graça dEle todos os dias em nossa vida. Aleluia! É de se entender que Esther não estivesse interessada em participar deste concurso, mas a opinião e a vontade que valia era do rei, não a dela. Ao de ser encontrada e conduzida ao palácio, sua beleza e seu charme despertaram a atenção do rei, que sem titubear, apaixonado por ela, proclamou-se a nova rainha da Pérsia. Glória a Deus, olha aí, que ela não foi nem vontade dela. Ela não estava com aquela vontade, eu vou lá para concorrer esse concurso, eu vou lá também, né? Quantas vezes as pessoas falam assim, eu estou interessado em algo, eu vou lá me inscrever, eu vou tentar a sorte, eu vou tentar essa vaga. E são quantas vagas é aberta, né? Às vezes para um concurso, mas poucos são escolhidos e às vezes um só, tem que ser um só escolhido em primeiro lugar. Mas aquele concurso não era para várias mulheres, era só para uma. Tinha várias mulheres, mas a escolha era só uma, o privilégio era só para uma. E essa honra e esse privilégio foi para Esther. Louvado seja Deus. Embora Deus não concordasse com o procedimento daquele rei pagão, ele dirigiu as coisas de tal modo que, sem saber, os homens estavam cumprindo os seus propósitos. Aleluia, olha aí. Sem os homens saberem, estava cumprindo o propósito de Deus. Qual era o propósito de Deus? O propósito de Deus era com Esther. Porque através da vida de Esther, Esther ia salvar um povo. Glória a Deus, né? Não salvação, não é aquela salvação que Deus dá na glória, não, que desce ir para a glória, não. Era salvação aqui na terra. Ela ia livrar um povo, né? O seu povo. Ainda hoje, quando decisões tomadas pelos altos escalões dos governos se contrapõem às leis e princípios estabelecidos por Deus, é importante lembrar que nenhuma decisão tomada pelos homens pode frustrar os desígnios de Deus. Aleluia! Então, qualquer decisão que é tomada pelos governantes também está nos projetos de Deus. Deus está no controle de todas as coisas aqui na terra. Ele não perdeu o controle de nada. Às vezes ele permite que coisas ruins aconteçam. Para quê? Para que outras boas aconteçam. Tudo que acontece não é por acaso, nada é em vão diante de Deus. Quem criou o mundo, quem fez o mundo, quem nos criou, foi Deus. Então ele está no controle de tudo. Estava sendo, né? Eles eram pagãos, sim, mas eles estavam ali sem saber, cumprindo um propósito de Deus na vida de Esther. Era propósito de Deus. Aleluia! De uma jovenzinha judia exilada e rainha da Pérsia e mais poderosa nação daqueles dias,
é uma história incrível, não é mesmo? A história, no entanto, não termina aqui. Na verdade, isto é só uma introdução, pois o melhor dela são os capítulos seguintes, recheados de lances marcados com amor, ódio, arrogância, vaidades, traição, armadilhas, medo, orações, jejum, choro, intervenções divinas e uma grande vitória e um final feliz. Então, essa história toda foi marcada com tudo isso. Aleluia! Foi marcada com amor, com ódio, com arrogância, com vaidade, traição. Teve tudo isso no meio desse enredo. Aleluia! Mas, no final, teve um final feliz. Esta história já foi motivo de filmes, novelas, livros, poesias e hinos, pois é emocionante e cheia de suspense, que vale a pena ser conhecida em cada um dos seus múltiplos detalhes. Leia todo o livro de Esté e descubra como vale a pena confiar no Deus que guarda os fiéis e retribuiu com abundância os soberbos. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, vale a pena, né? Ler a história, entender como Deus ainda faz nos dias de hoje, para dar vitória a quem Ele quer dar a vitória. Ainda que nós não sejamos escolhidos pelos homens, aleluia, mas nós somos agraciados aos olhos de Deus. Talvez as pessoas estejam olhando para muitos e dizendo assim, esse aí não vale nada, esse não tem valor, esse não tem jeito. Quantas vezes a gente ouve essa frase? Não tem jeito, esse aí não vale nada, não vai dar para nada. É uma pobre coitada, é um pobre coitado. Mas saibas que para Deus você é um príncipe, é uma rainha, é uma princesa. Aleluia, é a menina dos olhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não se sinta pior do que ninguém, nem também melhor que ninguém. Não se sinta a ovelha negra, porque você é uma ovelha preciosa para Deus. É escolhido, é escolhida do Pai. Amém? Louvado seja Deus. E vamos ver, né, a história de hoje, que ela tem por título Lugares Estranhos. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha, né? Capítulo 4, versículo 14, né? Que fala, quem sabe se não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha, aleluia. Quem sabe Deus te colocou, você chegou até aqui, foi para que você seja exaltado, exaltada por Deus. Não seja exaltada, né? Capaz de querer, porque chegou a um certo patamar, querer pisar em cima das pessoas, querer ser melhor do que os outros. Não. Deus te colocou neste patamar para você ser um instrumento nas mãos dele para abençoar outras vidas. Aleluia. É provável que Esté tenha feito perguntas a Deus após ser arrancada do seu lar amoroso e lançada num mundo estranho. Seu primo Mardoqueu a criou como filha após ela ficar órfã. Depois colocaram no harém de um rei e finalmente foi elevada a rainha. Mardoqueu preocupava-se com o que acontecia com Esté, mas com o tempo os dois perceberam que Deus a havia chamado para estar em um lugar de grande poder para uma ocasião como esta, uma posição que permitiu que seu povo fosse salvo da destruição. Olha aí o porquê Deus permitiu
aquela simples menina, moça, virgem, aleluia, órfã de pai e mãe, criada pelo seu primo, com amor, com carinho, tirou daquele aconchego e colocou lá. Aleluia, foi com este propósito, aleluia, louvado seja Deus. Saibas que Deus tem propósito, né, em nossas vidas, aleluia, na minha vida e na tua vida, tudo tem um propósito. Deus tem propósito nessa situação que você está vivendo, seja ela boa, seja ela ruim. Deus tem um propósito em tudo isso. Simplesmente obedeça, esteja na posição, se alinhe com a vontade, os propósitos de Deus, se coloque, se posicione diante do Senhor, aleluia, porque tudo isso vai terminar com um final feliz, pode ter certeza disso. Você não está ouvindo essa história de Esther em vão, saibas disso. Aleluia, eu sei que tem pessoas que vão ouvir que está precisando, porque eu tenho pedido ao Senhor que Ele coloque pessoas que estão precisando verdadeiramente ouvir a palavra dEle todos os dias, pessoas que estão realmente necessitando de uma resposta. Você que tem questionado, você que tem se perguntado, por que isso? Não pergunte por quê, pergunte para quê. Qual é o propósito? Porque depois Deus, eu sei que Esther não estava entendendo nada, Mardoqueu também não estava entendendo nada, mas olha aqui, depois eles entenderam, aleluia, uma posição que permitiu que o seu povo fosse salvo da destruição. Eles entenderam que o propósito era esse, o seu povo não ser destruído, porque se ela estava sendo rainha ao lado de um rei, eita glória, que era pagã, sim, mas que Deus tinha propósito através daquela menina. Louvado seja Deus. É evidente que Deus colocou Esther numa posição desconfortável como parte de seu plano perfeito. Aleluia! Você pode estar vivendo agora no desconforto, mas o plano de Deus é perfeito. Ele vai te tirar desse desconforto e vai colocar em você num patamar alto. Você vai entender depois tudo isso, porque as coisas se complicam. Deus permite que as coisas se complicam, depois Ele descomplica tudo e explica por que tudo se complicou antes, tá bom? Você não vai ficar sem resposta, sem explicação. Ele vai te explicar tudo, o porquê que você está vivendo tudo isso. Aleluia! Ele fez o mesmo comigo, aleluia, em minha longa batalha contra o câncer, né? Foi a história anterior que o rapaz teve um câncer, né? Mas Deus fez com que ele entendesse por que daquele câncer, até mesmo uma enfermidade, que Deus permite que você seja acometido com uma enfermidade, porque Ele quer te ensinar algo. Com enfermidade, com desemprego, uma luta dentro do seu lar. Pare, respire, vai orar, tenha calma, fale com Deus, pergunte para Ele por que você está passando por tudo isso. Ele tem um propósito em tudo. Aleluia, tive o privilégio de compartilhar minha fé com muitos pacientes e cuidadores. Deus já o levou a uma situação semelhante, né? Deus já te levou a uma situação que às vezes você vai parar no hospital porque tem alguém lá precisando ouvir a palavra dele. Eu já vi tantos testemunhos assim. Às vezes a pessoa estava bom, ficou doente. Foi com o propósito de Deus, porque alguém precisa ouvir a palavra. Tem pessoas ali que estão precisando ser salvo para depois partir para a glória. Tudo tem propósito. Tudo. Deus já o levou a uma situação semelhante. Confie nele, ele é bom, assim como são os seus planos. Né? Então confia em Deus. Deus é bom. Como os planos dele é bom, ele é bom. Amém? Em que momento Deus a levou a uma situação desconfortável?
Já teve algum momento que Deus te levou a uma situação desconfortável? Porque eu sim, já passei por situações desconfortáveis e foi os momentos assim onde Deus mais me usou. Porque no momento que eu estava vivendo no desconforto, eu estava buscando ao Senhor e Ele estava me usando para abençoar outras pessoas. E eu entendia que a situação era para mim buscar mais a Deus. Se nós entendermos assim, a nossa jornada, o nosso fardo fica bem mais leve. Você tem motivos para confiar em seus planos perfeitos? Sim, nós temos muitos motivos para confiar nos planos perfeitos do Senhor para nós. Amém? Oremos. Querido Deus, ajuda-nos a confiar em Ti, mesmo quando não compreendemos Teus caminhos. Amém. Ainda que nós não compreendemos, Pai, qual é o Teu plano, o Teu projeto para nossas vidas. Aleluia. Que o Senhor venha nos ajudar. Aleluia. Nos fortalecer e firmar os nossos passos nos Teus caminhos. Em nome de Jesus eu oro, te pedindo e já te agradecendo pelos Teus cuidados para conosco. Amém. Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor Jesus, que Ele nos abençoe e nos guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dEle sobre cada um de nós e nos traga a perfeita paz. Amém. Graças a Deus.